Bem, agora a gente vai ver ângulos complementares. E quando vai ser, o que seria um complemento, basicamente. Vamos ver nessa aula. É um conceito simples, tá? Dois ângulos são chamados de complementares quando a medida dos dois vai dar 90 graus, ok? Então, o complemento de um vai ser o outro. Toda vez que a gente for analisar um ângulo e ver que ele dá 90 graus, Não, que não complementar. não, veja bem, não é um ângulo. Quando a gente analisar dois ângulos, isso. A soma dos dois. Tem que dar 90, exatamente. Aí você pode chamar que um é complementar ao outro. Por exemplo, se você tiver um grau, um ângulo A, ele tiver um grau. Então, o complementar desse ângulo vai ser quanto? 89 graus. Porque você somando um grau mais 89 graus, você consegue 90 graus. Se você se pegasse, por exemplo, 10 graus, o complementar desse ângulo vai ser 80. Porque 80 mais 10 graus vai dar 90 graus. E assim em diante. Isso é um ponto específico da matemática para a própria matemática, tá? Que eu classifico em duas coisas. Quando a matemática contribui em uma área e quando a matemática contribui nela mesma. Neste caso, é da matemática para a matemática. Isso serve para ajudar no entendimento da matemática. Então, a gente não tem nenhuma aplicação direta na sociedade. Mas é um ponto simples, né? Você tem um ângulo, ele tem um valor. Você somando, vai dar 90 graus. Pronto. Pronto, igual aquele exemplo que o senhor deu pra gente naquela última aula de ângulos que o senhor deu pra No gente. caso, a gente viu perpendicularidade. Na última, depende do exemplo. A gente viu bastante coisa sobre ângulos na outra aula. Tinha um exemplo, uma atividade assim, que tinha qual o ângulo, qual a soma dos ângulos que dá 90 graus. 90 graus que eu falei lá, que é esse mesmo. Não, isso aqui é um pouco diferente, tá? No caso, você está certo. Se você fosse comparar, porque ele fala que a soma das medidas é 90 graus. Aí você tem esse daqui que dá 90 e esse daqui que dá 90 também. Não, esse aqui não dá 90 não, perdão. O 40 e o 50 dá 90. Significa o quê? Que eles dois são complementares. Sim. E esse daqui a gente vai perceber logo em seguida, que no caso os que dão 180 vão ser suplementares, tá? Então sim, você está bem lembrado, inclusive, parabéns, né? Esses dois ângulos aqui, o 40 graus e os 50 graus, eles são suplementares, ou melhor, perdão, complementares. Então, de fato, um é 40 e o outro é 50. Quando você somar os dois, dá 90. São complementares. Aí, voltando aqui, que seria o exemplo prático, direto, do que a gente vai fazer para encontrar o complementar, é isso aqui. Sempre buga, né, mano? Pronto. Se você pegar, no caso, aqui a gente tem na letra A 52 graus. Se eu quero saber o complemento, eu sei que 52 mais um ângulo B, por exemplo, vai ser igual a quanto? A 90 graus. Então, para eu achar qual é o valor desse ângulo B, eu posso transformar isso aqui numa equação. Pega esse 52 e passo para o outro lado. Então, fica B igual a 90 menos 52. Se a gente tirasse aqui, ia dar, eu acho que dá 38, eu não tenho certeza, é que eu fiz de cabeça, eu posso estar enganado. É isso aí, é 38 mesmo. Então, isso é igual a 38 graus. Então, o complementar de 52 é 38. A gente descobre que B é igual a 38. 38 graus. Então ficaria 52 mais 38 8 igual a 90. Exatamente. Aí, mesma coisa seria 38 igual a 90 menos 52. Exatamente. Porque os dois são complementares entre si. Então, tanto o 52 é complementar do 38, quanto o 38 é complementar do 52. Só que aí a gente vem para esse negócio aqui, ó. Que isso aqui deixa um pouco mais confuso. Uma vez que a gente está trabalhando agora com os minutos.
Para quem não lembra, a gente viu na aula passada todos os cálculos em relação a isso daqui. Isso aqui pode complicar um pouco, porque você pode ainda se acostumar com o sistema decimal. Só que a gente está vendo o sistema sextadecimal. É um negócio assim, sextadecimal. Então é com base 60. Então esses minutos aqui, a gente tem que tirar em base 60. Então o que é que a gente precisa? Normalmente, a gente vai somar, no caso, isso daqui com um B, mais um Bzinho. Pode ser qualquer letra, tá? Aqui representa um ângulo que dê 90. Neste caso aqui, a gente vai fazer como equação e passar isso subtraindo. Então, B vai ser igual a 90 menos 72 graus, 35 minutos. Só que essa subtração aqui ela é um pouquinho diferente do usual, que a gente já deu uma olhada nela, fica meio complicadinho se a gente for tentar fazer assim direto. Uma das coisas que ele disse que facilita a nossa vida é o seguinte: você pega esse 90 e transforma, no caso, em 89 graus e 60 minutos, tá? Esses 60 minutos é como se fosse 1 grau, aí daria 90. Ele faz isso para facilitar nosso cálculo com a subtração disso aqui, ó. Porque aqui a gente vai ter que subtrair. Mas se você fizer aquele negócio de pedir emprestado, dá certinho igual, tá? E você vai pedir emprestado, não dá, e você pede 1 grau daqui e volta. Só que fica um pouco mais confuso. Acho que assim também facilita um pouquinho. Daí a gente tem essa subtração. A gente vai subtrair isso daqui. A gente sabe que para o primeiro termo é normal. Aqui 0 não está podendo, ele pede emprestado aqui. Aqui fica 5 e aqui fica 10. Então, 10 menos 5 vai dar 5. E 5 menos 3 vai dar 2. Daí a gente faz isso daqui, né? Aqui vai ser 9 vezes, tá certo? 9 menos 2 vai dar 7. E 8 menos 7 vai dar 1. Então a gente consegue no final que o complemento de 72 graus e 35 minutos é 17 graus e 25 minutos. Por quê? Porque quando você somar isso daqui, a gente vai conseguir, no caso, fica uma coisa do tipo 89 graus e 60 minutos. Só que esses 60 minutos a gente pode transformar em quê? Em grau. Então vai dar 90 graus, entende? Então, isso aqui é o cuidado que você tem que ter na hora da gente trabalhar com esse tipo de coisa. E por último, a gente tem aqui dois ângulos, x e 35 são complementares. Ele pergunta qual é o valor de x. Esse aqui é aquela coisa de sempre. Se os dois são complementares, a soma dos dois tem que dar 90. Então eu pego 35 mais x, isso é igual a 90. Daí, para achar o valor de x, super simples, né? Faço isso para o outro lado e calculo. X igual a 90 menos 35. Exatamente. E 90 menos 35, 30 menos... Espera aí que tá passando um caminhão. Sempre que eu tô dando aula, passa uns caminhão louco por aqui. 90 menos 35. Para facilitar um pouco, você pode colocar 90 menos 30, que vai dar 60. Aí você pega 60 e tira 5. Vai dar 55. Eu acho mais rápido assim. Porque não precisa de algoritmo nenhum. Então, 55 é o resultado. E a gente descobre que o complementar de 35 é 55 e vice-versa. Aí vai ficar 35 mais 55 igual a 90. E vai ficar 55 igual a 90 menos 35. 90 menos 35. 55. Exatamente. Todas as relações funcionam. E é assim, é só isso mesmo o assunto, tá? Acabou aqui, essa parte de complementar, e agora a gente vai ver o outro, que é basicamente a mesma coisa, só que em relação a outro ângulo. A gente vai ver os suplementares. Os suplementares, dois ângulos vão ser ditos que eles são suplementares quando a soma deles for igual a um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Que na questão anterior
a gente viu aqui, ó, cujas somas de 180, ou seja, o 70 e o 110 são ângulos suplementares, porque a soma deles dá 180. Então, é o mesmo caso do anterior, só que agora a soma está dando 180, tá? Então, sempre que você quiser achar o suplemento, você pode fazer um tipo de equaçãozinha, que é bem simples também. O único problema é quando chega nisso aqui, ó, esse negócio bonito aqui. Aí não fica tão simples. Mas vamos lá. No caso, isso aqui é do... Esse a letra B aqui é do segundo, tá? Imagina que tem uma divisória aqui. Esse aqui é de um, esse aqui é ainda do segundo. Aí vamos aqui. Qual é a maneira de se representar o suplemento de um ângulo? Bem, o que é que a gente pode fazer? Se a gente quer achar o suplementar, a gente pode fazer o seguinte. É 180 menos o seu ângulo. Se você fizer 180 menos o ângulo, você consegue achar o suplemento. Que aí você está tirando uma quantidade. Quando você pegar e o valor que sobrar disso daqui, que é o que a gente anda fazendo, né? A gente pega, por exemplo, x é o valor que a gente quer achar. Aí a gente pega e iguala isso a 180 menos o ângulo que a gente tem. Que no caso, por exemplo, do anterior, a gente estava fazendo 35. Aí você consegue achar o valor de x aqui, que seria o suplemento. Tá? Isso aqui é uma outra forma de fazer também. Eu prefiro fazer da forma clássica, que é fazendo a soma, e depois tratando como uma equação. Mas uma maneira de se representar o suplemento é dessa forma aqui. 180 menos o seu ângulo. Eu vou fazer uma questão dessa aqui, ó. Essa daqui eu vou fazer o suplemento, tá? Então, por exemplo, se eu quero achar o suplemento desse ângulo aqui, o que é que eu faço? Eu vou pegar 180 e subtrair o meu ângulo, que no caso aqui é 108. 180 menos 108 vai dar, se eu não me engano, dá 72. Deixa eu verificar. 72, isso mesmo. Então, 72 é o seu complemento. Ou você pode fazer da maneira clássica. Você quer saber o suplemento de um ângulo. Você coloca x mais 108 é igual a 180. Daí isso vira uma equação. Passa isso aqui para o outro lado. Fica x igual a 180 menos 108. E no final você descobre que é igual a 72 também. Então existem os dois jeitos de fazer, tá certo? Você escolhe o que você quiser para fazer. Acho que o mais fácil é esse aí. O de x mais 108. O bom do de x é que você cria meio que uma equação de uma coisa que você sempre sabe o que fazer. E esse outro aqui você precisa lembrar da definição de duas definições, a soma e o outro. Mas os dois eles se complementam. É meio que o primeiro é uma forma mais rápida de fazer o segundo. Só que o segundo vocês estão treinando equações. Então facilita um pouco para vocês, porque como vocês começaram agora a fazer mais equações desse tipo, é bom que vocês treinem bastante. E treinando equação simples dessa forma ajuda bastante também. Eu recomendo o segundo. Mas cada um pode fazer o que quiser também. Bem, agora a gente vai fazer aqui esse daqui, ó. 91 graus, 31, no caso, 31 minutos e 40 segundos. Aí isso aqui a gente vai fazer primeiro uma transformação. Aí a gente pode fazer de qualquer um desses casos, tá? Eu vou fazer do segundo caso, como eu disse, que eu prefiro esse. Então vai ser x, no caso mais, 91 graus, 31 minutos e 40 segundos. Isso vai ser igual a 180. Aí o que é que eu faço? Passo isso para o outro lado. X igual a 180 menos 91 graus, 31 minutos e 40 segundos. Aí eu preciso fazer essa subtração aqui para achar o meu valor. Aí eu pego 180, transformo em 179 para passar 1 minuto para cá. Então vai ser 179 graus. Passo 1 minuto, só que quando eu passar esse minuto eu vou perceber que eu vou precisar dos segundos.
Então, desse minuto eu vou colocar só 59 minutos e 60 segundos. E isso é a mesma coisa de representar 180 graus. Daí eu vou subtrair pelo resto que eu tenho aqui. 91 graus, 31 minutos e 40 segundos. Esse aqui ainda facilita um pouquinho, né? Aqui, ó, 0 menos 0 dá 0. Aqui, 2, no caso, 60 menos 4. 60 não. 6 menos 4 é 2. Pronto. Aqui a gente tem 9 menos 1 é 8. 5 menos 2, menos 3 dá 2. 9 menos 1 dá 8. E aqui a gente pode até juntar 17 menos 9. 17 menos 9 teria que dar 8 também. Espera aí que esse 8 não ficou tão bom, não. 58 graus, 28 minutos e... 20 segundos. Exatamente. Então, complementar de 91 graus, 31 minutos e 40 segundos é 88 graus, 28 minutos. Exatamente. O suplemento, perdão, complemento não, tá? A gente está trabalhando com suplemento, então o suplemento. Tem que relembrar isso aí. Porque vocês vão ver depois que suplemento e complemento, todo ângulo vai ter um suplemento e um complemento e um replemento. Mas o replemento a gente deixa para outro momento da vida de vocês. Por enquanto a gente só trabalha com complemento e suplemento. Mas saibam que existe o replemento, que é mais uma coisa. Isso aí tem a ver com círculo trigonométrico, que vocês só vão ver um pouquinho no futuro, tá? Então, a questão de suplemento é esse assunto também, tá? Finalizou aqui, finalizou, vamos para o próximo. Agora a gente pode ver ângulos opostos pelo vértice. Basicamente, os ângulos vão ser opostos pelo vértice quando acontecer o seguinte. Aqui a gente pode ver nessa figura aqui, ó, que se a gente pegar as duas semirretas, tá vendo? Essa daqui, que é OA, essa daqui, que é OB, elas vão formar um ângulo, que é o ângulo AOB. É esse ângulo. Daí, o que é que a gente tem com base nisso? Se a gente pegar a reta OD e OC, a gente vai ter o ângulo COD. E se vocês repararem, esses dois ângulos, ele tem um vértice em comum, que é no caso, o vértice do ângulo é o O. A gente viu na aula passada que o vértice é a pontinha do ângulo, da onde ele inicia. Então, se você for ver esse ângulo aqui, posso até fazer, ó. Esse ângulo que está aqui, ele também o vértice é o mesmo desse ângulo daqui. Então, esses dois ângulos, da forma que eles são feitos, se você for verificar o ângulo COD e o AOB, eles são opostos, e além de estar opostos, eles são opostos pelo mesmo vértice. E isso dá uma característica que diz o seguinte: ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, tá? Então, olha, esse ângulo aqui e esse daqui, eles vão ter a mesma medida. E não só esse, porque se esses dois são congruentes, esses outros aqui, ó, que no caso é o AOC e o DOB, esses dois ângulos, eles também são congruentes. Então, ângulos opostos pelo vértice, a gente consegue quatro ângulos que eles são iguais quando eles estão opostos, ok? Então, esse ângulo é igual a esse e esse daqui é igual a esse. E essa é a característica principal de ângulos opostos pelo vértice, ok? E aqui a gente tem um exemplo clássico, é diferente do exemplo do livro, mas a base é a mesma, tá, para resolver. A gente tem, por exemplo, achar a medida de x de acordo com isso daqui. Aí a gente pode ver as características, olha, tem um ponto no final, aqui tem um ângulo e aqui tem outro ângulo abaixo dele. Então isso se encaixa como ângulos opostos pelo vértice. Então o que é que a gente pode fazer para achar o resultado? A gente vai igualar. Uma vez que a gente sabe que o de cima é igual ao de baixo, a gente pode transformar isso numa equação. Então 10x mais 50 tem que ser igual a 4x mais 110. Daí o que a gente só precisa fazer aqui?
trocar os valores. Assim, Diga. 10x, Isso. ficaria 10x mais menos Isso, muito bem. 10x menos 4x. 4x e 50 Não, no caso, ó, o 50 ele passa para o outro lado. menos 50 Mais 110, exatamente. Então, vai fazer essas trocas. Daí, 10x menos 4x, 6x. Isso é igual. 110 menos 50 sobra 60. Aí, o que é que a gente pega? Pega esse 6. vai dar 10. Isso, vai dar 10. 60 dividido por 6, 10. Resultado igual a 10. Aí, de fato, a gente conseguiu o valor de x. A gente poderia achar o valor desses ângulos aqui só substituindo agora. Porque aqui, ó, x é igual a 10. Então, é 10 vezes 10 vai dar 100. 100 mais 50, 150. E aqui embaixo seria 4 vezes 10, 40. Aí, 40 mais 110, 150. Então, em cima e embaixo deu 150, que de fato era o que a gente já esperava, porque eles são iguais. Tá? E é isso, basicamente, ângulos opostos pelo vértice. Eu vou deixar aqui, ó, vocês podem tirar um print, porque como é diferente do livro, então vocês podem utilizar para alguma coisa, tá? Tirem um print dessa parte e deixem aí. E para finalizar essa parte, o livro ele começa com uma parte do GeoGebra. E eu gostaria de trabalhar, já que a gente pode verificar, não só criando ângulos assim, mas a gente também pode usar o próprio GeoGebra para fazer, certo? Para fazer esse tipo de coisa. Eu vou abrir aqui o GeoGebra rapidinho e eu mostro para vocês como seria a criação de ângulos através do GeoGebra. Tem outras formas além só de criar o ângulo que a gente pode utilizar para fazer algumas coisas. Quem sabe quando a gente for verificando com o GeoGebra a gente vai fazendo direitinho. Deixa eu só compartilhar a tela aqui de novo. Pronto. Nós temos aqui o GeoGebra, basicamente. Se a gente quiser fazer alguma coisa em relação a ângulos, a gente precisa utilizar essas ferramentas aqui. No caso, a gente tem duas ferramentas específicas para ângulos. É o ângulo e ângulo com amplitude física. Se eu clicar em ângulo, ele vai pedir selecione 3 pontos ou 2 retas. No caso, se você tentar, você pode até fazer, mas o ideal é que você já tenha uma figura para você tentar calcular os ângulos dela. Por exemplo, se eu pegar um polígono, no caso regular, que vai ter mais ou menos esse comprimento. Me diga aí o número de 1 a 10. 7. Ah, já foi. Depois a gente faz com 5 também. Vou até fazer outro aqui. Tá? 5. Que é um pentágono. Então a gente tem um heptágono e um pentágono aqui. Cada um deles vai ter uma medida de ângulos diferentes. A gente não sabe que medida é essa. A gente pode clicar em ângulo. A gente vem aqui, ó, clica no E, clica no D e clica no C. Esse heptágono, no caso, como ele é regular, todas as medidas vão ser iguais. E todas elas vão ser 128,57 graus. Ou a gente ainda poderia chamar de 128 graus e 57 minutos. Aqui, ó, a gente tem D, C, B. Ele também vai ser 128 graus e 57 minutos. E se a gente for fazer com todos eles, vocês vão ver que todos eles vão dar a mesma medida. E a gente poderia fazer a soma de todas essas medidas aqui desses ângulos, para descobrir quanto no final se tem aqui com todas essas medidas. Mas a característica principal é que todos eles dêem o mesmo valor. E vai ser um pouco diferente dos outros, vocês podem dar uma olhada. Quando você somar isso aqui, vai dar uma quantidade maior, tá? Quando você for tentar medir ângulos, por exemplo, do polígono, no caso do pentágono, aqui a gente já consegue um ângulo menor e a gente tem menos quantidades. E no caso aqui seria 108. Então, todos os ângulos internos dele vai dar 108. A gente pode até somar, no caso, cada um desses daqui. Fica meio complicado de somar, porque é tudo letra grega aqui. E para colocar a soma, mas seria 108 vezes 5.
porque são, no caso, 5 ângulos internos. Isso dá 540. E no caso daqui do heptágono, como ele tem 7 lados, a gente faria 128,57 vezes 7, que daria 899,99, basicamente 900. Então, seria 900, no caso, 900 graus, a soma de todos os ângulos internos aqui. Além disso, ainda existe uma outra ferramenta, que seria de ângulos também, que é o ângulo com amplitude física. Porque como vocês podem ver, a gente fez ângulos aqui, só que ele meio que não dá para... Não, como a gente fez dessa forma, o que acontece aqui? A gente tem uma medida específica e bem quebrada. Mas se você quisesse um ângulo bem específico e bem certinho, você poderia vir em ângulo de amplitude física. Aí você precisa de um ponto, um vértice e a amplitude, que a gente vai digitar. Se a gente pegar, por exemplo, uma reta, passar aqui, e a gente, por exemplo, pegar o ângulo de amplitude física, a gente pode pegar esses dois pontos e dizer quanto a gente precisa. Por exemplo, se eu quero 90 graus, eu boto aqui 90, e ele vai dizer exatamente, ele vai dar exatamente a medida aqui que faz 90 graus. Aí é só você pegar e tentar passar uma outra reta aqui, ela vai certinho com 90 graus. E vira uma reta perpendicular, como a gente já tinha trabalhado sobre retas perpendiculares. Outra coisa que dá para notar também é que, como é perpendicular, tudo isso daqui tem que dar 90 graus. Faltou uns pontos aqui, deixa eu só colocar rapidinho. Um ponto aqui e um ponto aqui. Porque fazendo isso, poxa, quero mais pontos não. Pronto. Aqui, ó, como a gente viu que retas perpendiculares, os 4 ângulos delas dá 90. Esse daqui deu 90, a gente pode também pegar o ângulo aqui para ir reparando as outras coisas. Vai dar 90 também. Poxa, falhou. Cliquei aqui, aqui e aqui. Deu 90. E por último, eu faria desse lado aqui e dá 90. Então a gente pode reparar que, de fato, aquela parte que a gente viu sobre as perpendiculares, graficamente ela fica certinho. Então, olha, faz 4 ângulos de 90 graus, você somar tudo, dá 360. Então, de fato, o GeoGebra ele ajuda bastante com esse tipo de coisa, para você verificar algumas propriedades. A gente não precisa só fazer coisas tipo de 7 ou de 12, ou etc. A gente pode fazer uns assim muito espalhafatosos, só para olhar mesmo. Por exemplo, um polígono regular, eu posso colocar assim e posso colocar 60 vértices. Aí vai fazer um negócio desse tipo aqui, ó. E você vê que parece realmente um círculo, né? Você olha assim, ó, são tantos pontos que realmente parece um círculo. Mas se a gente aproximar, bem aproximadinho, vocês vão ver, olha, que são vários pedacinhos bem pequenininhos. Mas se a gente calcular o ângulo deles, a gente vai ver que isso daqui tem um ângulo específico. 179. Assim, a gente tá falando que tem que dar 90 graus, né? Não, nesse caso aqui é só... Eita, como assim? O teu celular tá em 90%? Ah, tá. Estranho ele se ele tivesse em 180%. Imagina, a gente tá falando sobre os suplementares, ele 180%. Vai explodir, tá ligado? É, né, mano? Quem não ia querer um celular com quase dobro por cento da bateria? Queria. Eu queria que você tenha. Eu queria que você tenha 1 bilhão. Ué, O iPhone tem isso, só que ao contrário. é isso, só que dividindo, tá ligado? Eu queria que fosse até 12. Todos nós queríamos. Ia durar até. Povo, eu vou finalizar. De celular. Certo, pode falar. Nossa, durar uma semana. Eu mesmo. Povo, eu finalizo essa aula por aqui, tá? Porque senão a gente começa o assunto de triângulos no meio do caminho. Então, na próxima aula, a gente vai ver os capítulos, no caso de triângulos, que creio eu que é o capítulo final. Deixa eu ter uma certeza aqui. A gente está no capítulo 12 de ângulos, finalizou hoje, e vai para o capítulo de triângulos, que é o último. Então, muito provavelmente, essa semana a gente deve finalizar o nosso livro, para a gente já começar a fazer as revisões, tratar dos projetos e coisas desse tipo, tá? A gente vai ter um tempinho aí básico para fazer toda a revisão,
E é isso, meu povo. Ficamos por aqui, tá certo? Vou romper aqui as coisas.